Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de física ou matemática. Hoje vamos fazer uma coisa bem prática, ensinando a vocês aqui como é que a gente calcula a área de figura plana usando recursos simples como papel quadriculado e tesoura, barbante. Eu acredito que é uma coisa que dá para fazer bem tranquilo numa aula presencial, como a gente está fazendo, por exemplo, no pré-vestibular do sindicato. Então, vamos ver aqui essas figuras planas com a seguinte ideia. A unidade de área que eu vou ter é cada um desses quadradinhos. Então, se eu quiser saber a área do retângulo, basta contar quantos quadradinhos eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como tem 4 aqui, ó, 6 mais 6 mais 6 mais 6. Ou seja, 6 4 vezes. Então, eu tenho uma área aqui de 24 unidades. Posso dizer que é 1 centímetro quadrado? Então eu tenho aqui um retângulo de 24 centímetros quadrados. Simplesmente basta você multiplicar esse tamanho aqui, que a gente vai chamar de base, ou esse tamanho, por esse tamanho aqui, que a gente vai chamar de altura. Nada impede de você girar, porque a ordem dos tratores não altera o viaduto. Então você tem aqui que um retângulo tem a área igual a base multiplicado pela altura. Um quadrado é um retângulo metido à besta, aonde a base e a altura têm o mesmo tamanho. Então a gente vai chamar de L, de lado. Como é uma coisa vezes ela mesma, você vai dizer que a área do quadrado é lado ao quadrado. Particularmente 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 6, 36 quadradinhos que vocês estão vendo aqui. Então, a área do quadrado é L ao quadrado. O interessante disso é que a gente pode fazer essa aula de maneira bem prática, com o aluno, ele mesmo, fazendo as figuras, recortando, contando, medindo, o que nos ajuda a superar essa questão da matemática ser sempre algo, sei lá, etéreo, difícil de explicar. Outro exemplo que a gente tem aqui é o paralelogramo. O paralelogramo ele tem uma particularidade interessante. Esse lado daqui é paralelo a esse lado daqui e esse lado daqui é paralelo a esse lado daqui. Para a gente descobrir a área dele, eu vou usar esse instrumento de alta precisão chamado tesoura e vou cortar ele aqui, ó. No que eu cortei, eu vou pegar e reencaixar dessa forma. Se você olhar bem, dá para perceber que a área do paralelogramo fica igualzinha à área desse retângulo aqui. E quem que a gente tem nesse retângulo? A gente vai ter base vezes altura. No caso do paralelogramo também, base, medida aqui, e altura. Você só tem que tomar o cuidado que a altura não é essa medida daqui. A altura é essa medida aqui. Porque a altura é sempre medido a 90 graus. Então temos que o paralelogramo é a área semelhante ao do retângulo. Base que multiplica a altura. Vamos para o triângulo. Esse triângulo eu peguei na hora que eu cortei, me dei ao trabalho de fazer umas dobrinhas nele. E eu quero que você perceba que se eu pegar essa figura aqui e cortar assim, ó, o que eu tinha de um paralelogramo, eu fiquei com a metade só para poder formar o triângulo. Por isso que a área do triângulo é a base que multiplica a altura dividido por 2. Inclusive, a gente pode fazer isso aqui com o retângulo também, ó. Se eu pegar o retângulo, dobrar aqui, ó, na diagonal, aí eu preciso de uma habilidade enorme, né? Que passou longe aqui para mim. Mas vamos ver aqui. Dá para enrolar um pouquinho, ó. Repara que no que a gente dobra, esse lado daqui é igual a esse lado daqui. Então, vou cortar para você perceber
que esse triângulo aqui em particular é a metade do retângulo. Então, base, que multiplica a altura, dividido por 2. Outra figura que o pessoal gosta muito, aí a gente tem que tomar cuidado para não ficar fazendo contribuições para a língua portuguesa, chamar isso aqui, como é que o pessoal fala? Losango. Isso não é um losango, isso é um losango. E o losango, se você olhar bem, você pode traçar essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, que é uma diagonal, e uma outra aqui, que é outra diagonal. Então, você pode dividir ele em 4 pedaços, assim, chamar isso aqui de diagonal pequena, a gente usa Dzinho, e aqui é diagonal grande, Dzão. Agora, repara aqui, esse losango eu fiz pegando um retângulo e dobrando. Então, o que eu posso falar sobre a área do losango? A área do losango é igualzinho do retângulo que cabe, que encaixa dentro, que o losango encaixa lá dentro, legal? Só que é a metade. Então, você vai ter, em vez de base e altura, eu vou chamar, ó, diagonalzinha, diagonalzona, Dzinho vezes Dzão, só que como eu fiquei só com a metade, dividido por 2. Bem, um caso particular que a gente tem é o triângulo equilátero. Tentei fazer ele mais equilátero que eu pude aqui. O lance é que se você dobrar aqui, ó, você tem a metade do triângulo com um triângulo pitagórico, né? Porque esse ângulo aqui passa a ter 90 graus. Como esse ângulo daqui, ó, é de 30 graus e esse aqui é de 60, a altura desse triângulo, ele pode ser dada pela trigonometria. Então, a altura vai ser lado raiz de 3 sobre 2. Você pode pensar tanto em termos de seno de 60 graus, como em termos de cosseno de 30 graus. Então, basta você multiplicar lado raiz de 3 sobre 2 pelo lado e dividir por 2 que você acha a área do triângulo. O que nos dá chance de perceber que a mesma coisa vai acontecer com o hexágono. Porque um hexágono, se você olhar bem, vou tentar cortar bonitinho aqui, para que você perceba que o hexágono nada mais é do que 6 triângulos equiláteros encaixados. Ó. 3 para cá. Deixa eu voltar a encaixar ele aqui bonitinho. E 3 para cá. Então, se você sabe a área do triângulo equilátero, você também sabe a área do hexágono. Basta você fazer a conta da área do triângulo equilátero e multiplicar por 6. Aqui chegamos à área do trapézio. O trapézio ele tem os seguintes elementos. Esse tamanho aqui menor vou chamar de Bzinho, que é base menor. Esse aqui eu vou chamar de Bzão, base maior. Por um acaso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nesse aqui em particular, a gente fez com Bzinho igual a 3 e Bzão igual a 7. O lance é que se você dobrar aqui, você vai ter a média aritmética de 3 e 7. Ó, daqui para cá 7, daqui para cá 3. Dobrei na metade, olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Eu já esperava esse resultado. Que 7 mais 3 é igual a 10, dividido por 2, 5. O lance é que se eu cortar aqui, exatamente aonde eu encontrei o que eu vou chamar de base média, que é a média aritmética das duas bases, e encaixar aqui, eu passo a ter um retângulo. E qual vai ser a área do retângulo? Vai ser essa medida aqui, que é a medida que fica entre a base grandona e a base pequena. Lembra aqui que deu 7, aqui deu 3? Então aqui é 5, ó. Vou chamar essa medida aqui de base média. E aqui a altura. Então a área do trapézio, ela coincide com a área desse retângulo que eu fiz aqui, aonde a base vai ser a base média, Bzão mais Bzinho dividido por 2, multiplicado pela altura. Finalmente,
Uma figura muito bacana que eu acredito que vocês, de repente, ficam olhando assim, da onde tirou algumas coisas aqui. Primeiro que eu quero propor a vocês é a compreensão do que é o perímetro, que eu coloquei um barbante ao redor do círculo, e o que é a área, que é a quantidade de quadradinhos que ficam aqui dentro. O problema é que o quadradinho fica uns quadradinhos recortados aqui. Como é que a gente vai medir isso? Minha proposta é a seguinte: primeiro vamos entender o que é essa linha ao redor, o perímetro. Se eu pegar aqui, ó, essa linha aqui que vai de um ponto ao outro para o círculo, que a gente chama de diâmetro, eu posso contar 1, 2, 3 vezes e mais um pouquinho, ó. Esse pouquinho, se você fizer as contas, dá 0,14. Então, se eu pegar, digamos aqui, que tenha 10 centímetros, tá? Não é, na verdade, mas só para a gente ter uma ideia. Se aqui eu tiver 10 centímetros de diâmetro, eu vou pegar e multiplicar por 3,14. Então, dividindo o diâmetro do círculo, dividindo o perímetro do círculo pelo diâmetro, a medida que eu vou encontrar é o tal do π, que é 3,14. Como isso aqui é o diâmetro, eu dividi por 2, essa medida aqui é o raio do círculo. E para fazer o círculo eu precisei saber o raio, porque eu peguei desse ponto central aqui e fui girando até fazer o círculo. Essa aqui é a ideia do raio. Então, essa medida daqui, ó, vai ser o quê? 3,14, que é π, que multiplica o diâmetro. Como o diâmetro é 2 vezes o raio, eu posso chamar 2πr. Tranquilo? Agora, eu queria que você visse que aqui eu peguei um círculo de mesmo tamanho e fiz um montão de fatia de pizza. Conforme eu fiz um montão de fatia de pizza, eu vou reencaixar elas aqui, ó. Uma para cá, uma para lá, uma para cá, uma para lá. E a ideia é, quanto mais fatias você fizer, lógico que não é essa coisa torta que eu fiz aqui, né? O ideal, se você é muito mais caprichoso aqui que o velho, você pode fazer isso muito bonitinho, tá? Bem caprichado. Eu tive alunos e alunas muito mais caprichosos do que eu. Às vezes eu olhava o caderno do aluno ou da aluna e falava assim, poxa, foi eu que botei isso no quadro, de tão bonitinho que ficava. E você consegue fazer aqui, no final das contas, algo muito parecido com um retângulo. E como eu falei para vocês, essa medida daqui, ó, se você pegar a metade dela, é porque tá mal encaixado, tá? Se eu encaixasse tudo direitinho, daria, ó, metade do perímetro para cá e metade do perímetro para lá. Então, essa medida aqui vai ser π que multiplica r. Lembra? Isso aqui dá 2πr, então πr para cá, πr para lá. E essa medida daqui é o quê? É o raio. Então, o raio vezes πr. Então, como é raio vezes raio, raio ao quadrado. Então, a área disso aqui é π, que multiplica o raio ao quadrado. Se você fizer isso, sendo aluno ou dando aula, fazendo na sala de aula, você, no final das contas, passa a ter uma coisa que é saber as fórmulas realmente, ao invés de ser uma coisa que você decora. De qualquer forma, está aqui, ó. A área do retângulo é base que multiplica a altura, que é a mesma área do paralelogramo, base que multiplica a altura. A área do quadrado é L ao quadrado. A área do triângulo é base que multiplica a altura, dividido por 2. A área do losango é diagonalzona vezes diagonalzinha, dividido por 2. A área do trapézio é a base maior mais a base menor dividido por 2, a base média, multiplicado pela altura. A área do triângulo equilátero, lado ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Se eu quiser saber do hexágono, basta pegar isso aqui e multiplicar por 6, dando 3 lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. E a área do círculo é π, que multiplica r ao quadrado.
voltando aqui, eu quero trazer a seguinte ideia para vocês. Isso aqui é algo prático. Se no final das contas você vai colocar piso na sua casa, se você quer saber o tamanho da sua piscina, se você quiser saber quanta grama vai precisar do jardim, precisa colocar no jardim, você precisa saber fazer cálculo de área. Matemática é uma coisa que foi inventada para resolver problemas, não para causar problemas. E espero que a nossa conversa aqui tenha ajudado, pelo menos está me ajudando a preparar a minha aula prática. É isso. Como sempre digo, lute, persevere e vença. E no mais, aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço.